E eu convido a todos a cerrarem os olhos, se assim o desejarem. Iniciamos sempre agradecendo ao nosso Pai, a esse Pai que Jesus nos lembra sempre, que é bondade, que é misericórdia infinita, para com cada um de nós, os seus filhos muito amados. Este Pai que ao raiar de cada dia, concede-nos a nova oportunidade, a oportunidade bendita do aprimoramento, do aperfeiçoamento, ao nosso ser, que a doutrina vem nos lembrar que é imortal. Agradecemos sempre ao nosso Mestre Jesus, luz que nos guia, que nos ampara, que nos fortalece sempre em nosso caminhar terreno e que nos mostra esse caminhar sempre seguro, pautado nos ensinamentos de amor, caridade, fraternidade que devemos uns para com os outros. Agradecemos a nossa Mãe Maria, protetora dos lares, protetora das famílias, pedindo que abençoe sempre os nossos lares em muita paz, harmonia, dando a cada um de nós o equilíbrio tão necessário em nosso caminhar terreno. E agradecendo sempre a todos os amigos espirituais, as falanges de luz que trabalham em nome do nosso Mestre Jesus. Agradecendo aos diretores espirituais desta casa e os dirigentes espirituais encarregados do trabalho desta noite. E vamos pedindo que as nossas mentes se abram sempre aos ensinamentos que os amigos espirituais nos trazem através do Livro dos Espíritos, o convite que nos é feito à fé raciocinada, mas que os nossos corações estejam sempre abertos e receptivos ao doce chamamento do Mestre, que no Evangelho nos convida sempre ao amor, à caridade, à fraternidade que devemos uns para com os outros. Que Ele nos abençoe no propósito que temos de seguir os seus passos nesta caminhada terrena, hoje e sempre, que assim seja. Como a Fátima disse, a doutrina espírita é uma filosofia espiritualista ancorada na ciência com consequências morais. É bom que a gente nunca saia dessa linha de pensamento, porque é uma filosofia que nos faz pensar, que nos faz refletir, que nos faz debater, que nos faz questionar, que faz com que a gente busque o verdadeiro sentido da vida. A doutrina espírita, ela consola, ela esclarece, mas essencialmente ela nos liberta. Qual é o objetivo? Nos libertar. Então, quando ela nos consola, ela está nos esclarecendo. Quando ela está nos esclarecendo, ela está nos consolando. É interessante isso, porque ela nos mostra uma doutrina que acolhe, uma doutrina que explica, que mostra, que amplia os nossos horizontes. Qual é o objetivo da doutrina espírita? A nos ensinar a sermos seres humanos. Nada além disso. A nossa proposta não é nada além disso. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para a espiritualidade aonde está escrito as leis de Deus. E a resposta é: na consciência dos homens. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta sobre o guia e o modelo da humanidade. Resposta mais curta: vede Jesus. Quando fala vede Jesus, não estava falando vede um anjo, ou um arcanjo, ou um Cristo. Falou de um personagem, de uma personalidade que viveu entre nós, que nasceu como nós, que se alimentou como nós, que estava atrelado a uma cultura, a um momento,
Há um texto e há um contexto. Então Jesus é um ser humano. Jesus é um ser humano que conviveu conosco. Guia e modelo da humanidade é guia e modelo de ser humano. Então não é um parâmetro de anjo, de arcanjo ou de Cristo, mas de um ser humano completo. Completo. E esse ser humano completo, que esteve conosco durante 33 anos, ele nos mostrou a cada dia, a cada hora, a cada semana, a cada mês, como sermos um bom ser humano. Ele nos deu exemplo. Quando nós falamos assim, o Evangelho de Jesus, não, porque Jesus é o próprio Evangelho. Então ele não nos trouxe o Evangelho, ele era o Evangelho. Como nós podemos nos tornar um ser humano melhor? Podemos, usando desse guia. E por que guia? Quando eu não sei o caminho, eu preciso de um guia. De um guia que já passou por aquele caminho centenas de vezes, que conhece cada milímetro, cada centímetro, cada curva, cada pedra, cada perigo, cada buraco. Então Jesus já passou por esse nosso caminho há bilhões de anos atrás. Então ele conhece milimetricamente o caminho. Então ele é o nosso guia. Ele nos vai mostrar um caminho. E o caminho que Jesus fala está sempre inserido na paz. Direta ou indiretamente, ele está falando dessa necessidade do ser humano reencontrar a paz. Porque a paz já existe dentro de nós. Mas nós deixamos nos entorpecer por outros valores, por um certo imediatismo, por um certo consumismo, deixando muitas vezes que a agressividade, a violência tome conta dos nossos corações. E aí nós sofremos. Nessa questão, guia, ele vai nos mostrar um caminho. Modelo, porque ele é um modelo de ser humano. Então, dentro dos nossos conflitos, dentro das nossas situações mais delicadas que todos nós passamos, poderíamos pensar da seguinte forma: e se fosse Jesus nesse momento, nessa situação? Como será que ele agiria ou reagiria? Se ele é um guia e modelo, eu posso usar desse parâmetro, eu posso usar dessa referência. A questão 625 está aí para isso. Não podemos querer comprar um anjo, um arcanjo, ou um Cristo. Não, é modelo e guia da humanidade. A proposta nossa é sermos seres humanos, que ainda não somos. Somos animais humanos. Planeta de provas e expiações, animais humanos. Planeta de regeneração, humanos. Então nós estamos num caminho entre provas, expiações e regeneração. Ainda somos agressivos? Somos. Ainda somos. Se hoje nós já conseguimos não sermos agressivos da forma física, isso já é um passo, sem dúvida nenhuma, não quer dizer que nós não somos agressivos na forma verbal. E às vezes as palavras doem mais do que gestos. Então, se nós não somos agressivos na forma física, é um primeiro passo. Mas isso não quer dizer que ainda não somos agressivos na forma verbal. E às vezes não somos também agressivos na forma verbal, mas não quer dizer que não somos no pensamento. É aquilo que nós estamos pensando. Só que se nós somos espíritos, é a nossa essência. O que faz as palavras? Corporificar aquilo que eu estou pensando. Mas o que faz o meu pensamento? É idealizar aquilo que eu estou sentindo. Então eu falo o que eu penso o que eu sinto. Só que existe uma parte do nosso cérebro que toda vez que eu penso insistentemente e constantemente algo, eu fortaleço a região do meu cérebro responsável por aquela atitude. Quando eu vejo, eu já estou fazendo. Porque o meu cérebro é uma máquina, meu corpo é uma máquina, trabalha sobre impulsos. Uma vez que eu estou emitindo sempre o mesmo impulso, ele vai entender uma hora que é para fazer. Aí você, quando vê, você já fez, você já falou, você já agiu. Então, nessa questão do Livro dos Espíritos, dentro de um planeta de provas e expiações, onde ainda se predomina o orgulho e o egoísmo, não dá ainda para a gente amar um inimigo. Mas o que é um inimigo? É só alguém que está ao contrário de nós. Mas estar ao contrário de nós necessariamente não nos torna ele um inimigo. É só alguém que vive de forma diferente, que pensa de forma diferente, que tem opiniões diferentes. Não necessariamente um inimigo. Mas alguém muitas vezes que me ajuda a enxergar aquilo que eu não quero enxergar.
Então, não dá para amar um inimigo, entre aspas, na verdade ele é um amigo disfarçado. Muitas vezes é meu controle de qualidade. Posso chamá-lo meu inimigo de controle de qualidade, um amigo disfarçado? Não dá para amá-lo e ter o mesmo afeto que eu tenho por um amigo. É evidente que não, isso é uma lei da física, inclusive, de repulsão. Então eu não consigo necessariamente ter o mesmo carinho, o mesmo afeto, o mesmo grau de confiança por alguém que eu não tenho afinidade. Isso é tranquilo, é fácil de entender isso. Porém, isso não justifica eu desejar o mal. Quando olhamos o Sermão da Montanha, os seus 7 degraus, na verdade são 8 degraus, o primeiro degrau fala de humildade, o segundo degrau fala de resignação, o terceiro degrau fala de mansuetude. Mansuetude é o pacífico, aquele que pacifica as próprias emoções, aquele que acerena os seus sentimentos. Mas no 6º degrau, ou 7º degrau, nós temos o pacificador. Pacífico é uma coisa, pacificador é outra. O pacífico está no 3º degrau, o pacificador está no 7º degrau. Então existem alguns degraus para subir para se tornar um pacificador. Mas qual é a diferença essencial, ou a diferença básica entre um pacífico e um pacificador? O pacífico, 3º degrau, é sobre ele que nós vamos falar hoje, é aquele que não devolve o mal com o mal. Ele não devolve o mal com o mal. Por que ele não devolve o mal com o mal? Porque ele não precisa provar nada para ninguém. Todo aquele que está toda hora precisando provar alguma coisa para alguém, ele vive em guerra consigo mesmo. Ele vive em pé de guerra, ele vive em conflito consigo mesmo. Ele está sempre necessitando provar que ele é mais inteligente, que ele pode, que ele tem isso, que ele tem aquilo. Ele precisa colocar para fora aquilo que ele não tem por dentro. Aí a doutrina espírita nos ensina: a guerra só houve a paz. A intolerância só houve a tolerância. Olha, interessante isso. O barulho só ouve o silêncio. Então, quando você percebe duas pessoas gritando, brigando, ninguém está ouvindo ninguém. Nós estamos aumentando o tom de voz, aumentando o nível de agressividade, e ninguém está ouvindo. A partir do momento que alguém decide silenciar, começa a ouvir aquilo que o outro está falando e aquilo que está falando também. Muitas vezes nós não ouvimos aquilo que nós estamos falando. Então, o pacífico é aquele que primeiro pacifica a si mesmo. Então, ele não devolve o mal com o mal. Se alguém vem em guerra, ele silencia. O pacificador, ele devolve o mal com o bem. Não chegamos lá ainda. Ainda não chegamos lá ainda. A fase nossa é de não devolver o mal com o mal. Alguém não gosta de mim. Isso faz parte, também não gosto de muitas pessoas, isso faz parte também, mas isso não me dá o direito de odiar essas pessoas, ou desejar mal para essas pessoas, ou devolver uma injúria, uma ofensa da mesma moeda. A doutrina espírita nos ensina que toda vez que eu faço isso, que eu me controlo, que eu respiro, que eu vou buscar ajuda, às vezes eu preciso de ajuda externa nesse sentido, porque é uma filosofia ancorada na ciência. Hoje a psiquiatria, a psicologia, a psicoterapia, todas estão falando da necessidade de ter paz de espírito, paz no coração. Isso nos gera o quê? Saúde, bem-estar, equilíbrio, quando eu controlo as minhas emoções. O que são as doenças psicossomáticas? Todos vocês já ouviram falar sobre doenças psicossomáticas, doenças da mente que extrapolam para o corpo físico. Mas será que as doenças começam na mente? Não. As doenças começam no coração, no sentimento, nas emoções. Vão para a mente e para a mente distribuir no coração. Então todo o nosso metabolismo é alterado, modificado, de acordo com os hormônios que nós produzimos. Quando eu mantenho, além do necessário, um estado de raiva, de mágoa, de ressentimento, eu começo a produzir em excesso algo chamado cortisol, que é um ácido, que vai me corroendo por dentro.
Olha, interessante. Até um certo limite, ele é necessário. A partir de um limite, ele se torna um ácido altamente prejudicial. Mas é uma decisão. Isso é uma questão de livre-arbítrio. Porque o momento acontece naquele momento, naquele dia, naquela semana. Mas por que eu vou guardar aquilo no meu coração por meses, por anos, por décadas? Por que um inimigo ocupa mais tempo na minha cabeça do que um amigo no coração? Isso é uma decisão. Por que um inimigo, alguém que me prejudicou em relação a alguma situação, intencional ou não, fica mais tempo na minha cabeça do que um amigo no coração? E se nós formos colocar numa balança, nos últimos 10 anos, vamos fazer uma conta rápida aqui, nos últimos 5 anos para ficar mais fácil. Quantas pessoas nos ajudaram nos últimos 5 anos de alguma forma? Quantas pessoas passaram pela nossa vida e contribuíram de alguma forma positiva? E quantas pessoas passaram no mesmo período e que nos prejudicaram? Vamos colocar isso numa balança. Nós vamos perceber que a quantidade de pessoas que nos ajudaram de alguma forma é muito superior àquelas que por uma infelicidade nos prejudicaram. Quase de 10 para 1. A relação é quase de 10 para 1. E por que esse 1 fica o tempo todo comigo? E eu esqueço os outros 10? Isso chama-se incoerência. Isso chama orgulho, arrogância, prepotência, vaidade desmedida. Aí eu fico em guerra comigo mesmo. Porque a minha essência pede para estar em paz. A paz já existe dentro de mim. Mas eu fico brigando com o meu ego, porque o meu ego não quer perdoar. A minha essência quer perdoar. E o perdão é o amor do século XXI. É considerado o amor do século XXI. Perdão, perdoar. Eu só consigo perdoar se eu tiver alguma coisa para doar. É assim que funciona. Uma das formas mais sublimes do amor do século XXI chama-se amor, perdão, auto-perdão. Toda vez que eu trabalho o auto-perdão é mais fácil perdoar as pessoas. Toda vez que eu trabalho o perdão com as pessoas é mais fácil trabalhar o auto-perdão. Isso é paz. Todo o Sermão do Monte, Jesus falava sobre paz. Toda a vida de Jesus, ele falava sobre paz. A necessidade que nós temos de viver em paz, não exatamente com o mundo ou com as pessoas, mas em relação a nós mesmos. A paz que eu tenho é a paz que eu dou. A paz que eu dou é a paz que eu tenho. É interessante as leis de Deus, porque nós estamos mergulhados no amor de Deus. Alguém pode pensar assim: o mal existe? Alguém pode responder: é a ausência do bem. E vamos corrigir essa frase. Porque não existe ausência do bem. Nunca existiu. Nunca vai. Onde Deus não está? Do microcosmo ao macrocosmo, nós estamos mergulhados no amor de Deus. O que existe é ignorância em relação ao bem. Ignorância em relação ao bem. Eu não sabia fazer melhor. Se eu estivesse na mesma situação hoje, com certeza faria melhor. Com certeza teria tomado outra decisão. Então, se eu tomei aquela decisão, ou se eu fiz aquilo naquele momento, era muito mais em relação à minha imaturidade e ignorância do que propriamente a situação em si. A situação em si. Então, não existe ausência do bem, existe ignorância em relação ao bem, ou as consequências da atitude. A partir do momento que eu tenho uma ideia da minha atitude e as consequências dela, aquilo retorna para mim. E é interessante que a vida é de evolução. A vida é de evolução. O que significa isso? A vida está sempre me devolvendo as minhas atitudes. Sempre me devolvendo as minhas palavras. É um ciclo. E à medida que eu vou fazendo algo, a vida já vai devolvendo. Porque eu estou mergulhado no amor de Deus. Em leis que não são punitivas, nunca foram, nunca serão. Mas são leis educativas. Educativa. Deus está sempre nos fortalecendo. Quando se fala num trabalho ou num mundo de provas e expiações, nós vamos entender que expiações têm a ver com o passado e provas têm a ver com o futuro. Quando olhamos a justiça de Deus, isso está no livro Céu e Inferno, em um resumo, nós vamos falar em arrependimento, expiação e reparação. 3. Arrependimento, expiação e reparação. E nessa sequência, 1, 2, 3. Quer dizer que eu preciso expiar?
Quer dizer que eu preciso sentir na pele. A expiação só acontece para corações endurecidos. Quer dizer que eu posso pular de 1 para o 3? Posso, é uma decisão. Eu posso reparar por amor. Esse é o plano A de Deus para você. É o plano A, é o plano B, é o plano C, é o plano D. Repare sempre por amor. O que você se equivocou, o que você não fez bem feito, você vai ter uma nova oportunidade para refazer pelo amor. Muitas vezes nós somos inflexíveis, resistentes, queremos fazer sempre do nosso jeito, da nossa forma, de forma agressiva, de forma violenta, impondo, aí nós temos que passar aquilo na pele. Mas é uma escolha nossa. A vida está nos devolvendo pelo amor. E muitas vezes nós ignoramos todos os sinais. Aí vem a dor. Vem a dor como despertador. Então essa paz que eu busco fora de mim, ela não existe. Porque ela tem que existir primeiro dentro de mim. Eu preciso pacificar as minhas emoções. Toda vez que alguém faz qualquer coisa contra mim, é uma oportunidade de crescimento espiritual. Estamos todos mergulhados no amor de Deus, num planeta de provas e expiações. Tudo que acontece tem um porquê e um para quê. Tudo que acontece faz parte do meu processo evolutivo. Como eu vou trabalhar o amor perdão? Como que eu vou trabalhar se eu não me sinto magoado? Se eu não me sinto ferido? Se eu não me sinto ofendido? Então o amor é para espíritos atrasados, não embrutecidos. Embrutecidos não perdoa mesmo. Mas eu preciso ser moralmente atrasado para perdoar. Porque se eu for moralmente avançado, eu não preciso perdoar. Eu não me ofendo. A mágoa só existe dentro de um coração orgulhoso. A mágoa se instala porque encontra um meio propício para se instalar, às vezes por anos, por décadas, por existências. Fica ali dentro de mim, aquela mágoa. A mágoa o que é? É a raiva congelada. Assim como o melindre é a raiva automática. Então quer dizer que a raiva é ruim? Não, claro que não. É evidente que não. Nem a agressividade é ruim, desde que ela seja canalizada para algo positivo. Quer dizer que eu posso usar essa energia chamada agressividade para algo positivo? Vamos imaginar um exemplo. Um cirurgião que precisa abrir alguém para fazer uma cirurgia. Ele precisa usar de força. Ele precisa usar de uma energia agressiva, entre aspas, para gerar o quê? A saúde para alguém. Não é isso? Então, muitas vezes, nós precisamos usar essa energia da agressividade para trazer algo positivo, para construir alguma coisa. Então, a agressividade em si não é uma energia negativa. Bem canalizada, não. Quando ela está a serviço do amor, do bem, do benefício, ela pode ser muito bem utilizada. Mas quando ela está a comando do orgulho, do egoísmo, da arrogância, da prepotência, da humilhação, ela é mal utilizada. Ela é mal utilizada. Essa energia da garra. Então, Jesus foi violento? Não. Jesus usou muitas vezes da agressividade e dessa energia, foi enérgico em alguns momentos, para despertar em nós melhores sentimentos. Aquilo que nós estávamos congelados, cristalizados. Então, ele nos chamou a atenção várias vezes. Muitas vezes, e de forma enérgica. E ele usou dessa energia, que podemos chamar de agressividade, para quebrar essa couraça nossa, para nos mostrar uma outra forma de viver em paz conosco mesmo. Em paz conosco mesmo. Então o terceiro degrau do Sermão da Montanha fala do pacífico, não do passivo. Não podemos misturar as coisas. Muitas vezes o passivo, que anda de cabeça baixa, é tão orgulhoso quanto o outro. Só que ele arrumou uma máscara, ele arrumou um disfarce. Eu não estou falando do passivo, eu estou falando do pacífico, daquele que gere, aquele que controla, aquele que cuida das próprias emoções, aquele que se sente ferido, que tem raiva, mas que ele consegue aos poucos minimizar aquilo, alimentar aquilo de um outro jeito. A cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, ele vai dissolvendo aquela energia e construindo um aprendizado. Porque quando eu falo em expiações, eu estou falando do passado. Mas quando eu falo de provas, eu estou falando do futuro. Será que Deus,
na sua bondade infinita, na sua justiça infinita, já não está nos preparando para o futuro? De situações que Ele vai precisar de nós? Que Ele vai precisar de nós. Então Ele já está fortalecendo os nossos corações com algo que nós não estamos resgatando do passado, mas que Ele está nos aguardando para o futuro. O caminho é ser um missionário, sim, claro, sem dúvida nenhuma. Todos nós temos pequenas missões, mas existem grandes missões. Para que eu possa entender o que significa uma grande missão, eu preciso ser preparado antes. Então, situações da vida que nós estamos passando hoje, que muitas vezes nos machucam, muitas vezes nos derrubam, mas estão nos fortalecendo, criando em nós a nossa destinação divina. Deus não nos criou para um paraíso de papelão, ficar tocando harpa num campo gramado. Não, Deus não nos criou para isso. Nos criou para sermos co-criadores, para que irmãos mais velhos possam ajudar os irmãos mais novos. Aqueles que estão desviados do caminho, Jesus coloca os irmãos um pouco mais velhos, um pouco mais experimentados, junto deles, para que eles possam falar a mesma língua, passar pelos mesmos caminhos. Então nós estamos também sendo preparados para o futuro, de missões que vão chegar a cada um de nós. E a principal missão nossa é ser humano. E para ser humano, eu preciso começar a entender o que significa ter paz comigo mesmo. Então, quando alguém grita, eu falo baixo. Quando alguém é mal educado, eu sou educado. Procuro ser educado. Quando eu não tenho nenhuma palavra positiva, construtiva, eu fico em silêncio. Olha que interessante isso. Essa é a proposta para a doutrina espírita. Não é ser passivo, é ser pacífico. Porque se a intolerância só houve a tolerância, se a guerra só houve a paz, se o barulho só houve o silêncio, eu preciso me colocar nesse lugar. Como? Jesus. Como que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Aí Jesus vai nos lembrar de uma palavra chamada caridade, que é o amor em ação. BIP, benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, enxergar o mundo com os olhos bons, de forma otimista, positiva, alegre. Isso chama-se benevolência, enxergar o lado positivo. E temos muito mais de positivo do que de negativo. Aliás, o que nos assusta, o que nos apavora, nem é tanto o nosso lado sombrio, que ainda nós temos, é o nosso lado luz. É isso que nos apavora, saber que nós podemos perdoar. Isso nos apavora, porque vai contra o ego, vai contra uma sociedade, vai contra valores consumistas. Então, quando o seu ego, a sua essência, o seu eu, fala, perdoa e seja feliz, a sociedade fala, se vingue e seja feliz. Aí você se vinga e não é feliz, porque a vingança não tem fim, ela te consome primeiro. Então, quando você perdoa, que é um processo, o perdão é um processo, você vive em paz. Você vive em paz consigo mesmo, você tira um peso das suas costas. Você começa a entrar em conexão consigo mesmo. Então o mundo está passando por uma crise existencial sem proporções? Sim, está. Eu chamo isso de convalescência ou saturação. O que é convalescência? Convalescência é a fase intermediária entre a doença e a cura. Saturação, o ser humano já não se suporta mais. Essa é a grande verdade. Não se suporta mais, de orgulho, de arrogância, de prepotência. Ele precisa tirar esse líquido dentro dele. E como é que eu tiro esse líquido dentro de mim? Pensem vocês num vaso que está até a tampa de um líquido. Esse líquido tem orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, mágoas, ressentimentos, dissabores. Só que está até a tampa, não cabe mais uma gota. É o que está acontecendo conosco hoje. Aí vem uma doutrina, vem uma filosofia, vem uma religião, seja qual for, todos são caminhos. Deus está em todos os lugares. E começa a colocar água cristalina numa ponta. Água cristalina em uma ponta. Não vai sair água cristalina na outra ponta. Podemos imaginar essa situação, mas vai começar a dissolver aquela substância que está ali. Então a doutrina espírita é essa água cristalina, como as outras religiões também. Todas as religiões que falam de paz, que não falam de rótulo. O mundo está cheio de rótulos. Religiões têm aos bilhões.
Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Espiritualidade. Existem mais de 8 bilhões de caminhos para se chegar a Deus. Cada pessoa no mundo é um caminho diferente. E todos são caminhos. Mas todas passam necessidade, ou essa necessidade, de começar a colocar água cristalina. Então o mundo hoje está vivendo uma crise existencial? Sim. E eu acho muito bom, inclusive. Porque se coubesse mais uma gota, a gente colocaria mais uma gota. Se coubesse mais uma gota de mágoa, eu colocaria mais uma gota de mágoa. Não cabe mais, o vaso já está pelas tampas. Então é necessário esse processo de convalescência, de saturação, para o ser humano começar a entender que ele precisa ser humano. Só ser humano. Ele precisa olhar para si mesmo como um ser humano. Ele precisa olhar para outras pessoas como um ser humano. Sem rótulo, só existe uma raça, a raça humana. Não existem outras raças, existe a raça humana, ok? Então todos somos seres humanos, com as mesmas necessidades, com os mesmos anseios, todos querendo ser felizes, mas passa necessariamente pela paz interior. Não é a paz, sai com a bandeira branca pelas avenidas, é lindo e maravilhoso, mas não resolve nada. Porque é a paz que você concede para aquelas pessoas que vivem com você. Primeiro para você, depois para as pessoas. É essa paz necessária. Primeiro você dá paz para o seu coração. Depois você dá paz para as pessoas, que isso é uma consequência. Isso é uma consequência. Primeiro você tem que pôr a paz em você. Aí você reflete essa paz nas pessoas que estão à sua volta. Aí, consequentemente, isso cresce para todos os lados. Mas enquanto você buscar a paz externa, ela nunca vai chegar em você. Porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Precisamos questionar, precisamos ter uma base científica, mas precisamos entender qual é a questão moral. Qual é a questão moral? O que nos faz feliz? O que realmente vale a pena? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de estarmos aqui? Qual é o sentido de conviver e viver com as pessoas? Ao invés de ficar cobrando e acusando e pedindo, por que eu não posso fazer? Por que eu não posso oferecer? Por que eu não posso me doar um pouco mais? Só que o espírito essência, que não é nem humano, é uma fagulha, é uma luz, ele se alimenta do amor que ele oferece, da paz que ele oferece. Que significa o quê? Quanto mais paz eu oferecer para as pessoas, mais paz eu tenho. Mais paz eu tenho. Quanto menos paz eu oferecer para as pessoas, maior é a guerra que eu vivo dentro de mim. Então a doutrina espírita nos ensina, nos mostra como adquirir a paz. Gostando de si mesmo, respeitando a si mesmo, buscando nas coisas simples, porque o ápice da sofisticação é a simplicidade. O ápice da sofisticação é a simplicidade. Ser simples conosco mesmo. Viver bem, claro, todos nós gostamos de conforto, não é essa a questão que eu estou colocando. Viver simples é viver como um ser humano. É sorrir, é abraçar, é desejar o bem para as pessoas, é agradecer, principalmente. Eu não estou falando daquela gratidão verniz social, que faz parte do nosso processo educacional. Eu não estou falando do agradecimento de situações pontuais, que também faz parte. Eu estou falando de um estado de gratidão, de você acordar de manhã e reconhecer as pessoas que estão à sua volta, reconhecer a vida que você tem, a natureza que está à sua volta. Não é viver uma vida contemplativa e alienada, não é isso. Mas é reconhecer nas pequenas coisas e nas coisas mais simples, Deus conversando conosco. A coisa mais simples que tem é conversar com Deus. Vocês não imaginam como é fácil. É uma meditação, né? Conversar com Deus é a coisa mais simples, mais fácil, a qualquer hora, a qualquer momento, sem nenhum tipo de aparato, sem nenhum tipo de ritual, sem nenhum tipo de nada. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Como é que eu abro o coração? Com uma chavinha chamada humildade. Tem uma chavinha aí que chama humildade. Por isso que a humildade é a principal de todas as virtudes. O Sermão da Montanha começa na humildade, primeiro degrau. Conversar com Jesus também é muito fácil, é muito simples conversar com Jesus. E ele conversa a hora que vocês quiserem, do nosso jeito inclusive, usa das nossas palavras.
Mas para isso eu também preciso abrir o coração. Então essa conexão conosco mesmo, com a espiritualidade, com a vida na sua essência, depende muito, 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 muito mais de nós do que de fora de nós. Jesus está ao nosso lado. Deus está sempre conosco. O problema é que nós não estamos conosco. Nós estamos desconectados de nós mesmos. E aí nós queremos que o mundo nos dê coisas, situações, nos proporcione coisas que nem nós fazemos para nós. Então o mundo está em guerra. Será que o mundo está em guerra? Ou será que eu estou em guerra? Existem guerras? Sempre, mas sempre existiram. Sempre existiram. Isso faz parte, inclusive, do nosso processo. Mas não estou falando dessa guerra. Eu estou falando das guerras que nós travamos o dia inteiro, todos os dias, a todo momento, querendo provar a todo instante que somos melhores em relação a alguma coisa. Aí nós alimentamos O ego, o orgulho, a vaidade, a prepotência e a guerra dentro de nós. E a guerra dentro. É lógico que existe a evolução em todos os aspectos? Sim, sem dúvida. Mas isso é um processo natural. Não pode ser o objetivo da nossa vida. É que nem uma vez que eu contei uma história aqui, imaginem que isso vai acontecer com todos nós, só vou antecipar, tá? Então, se preparem, pessoal, se preparem. Vai chegar um momento que nós vamos desencarnar, todos nós sabemos, em algum momento, não sabemos quando, mas sabemos que vamos desencarnar. E vai, dentro desse processo todo, depois que a gente já estiver mais familiarizado, fomos resgatados, ambientados, é como se um anjo parasse na nossa frente. Ele vai fazer a seguinte pergunta: quem é você? Ele vai fazer essa pergunta, mas você vai falar o seu nome. Ele é aquele silêncio. Aí você vai falar o seu sobrenome. Ele é aquele silêncio. Aí você vai falar daquilo que você conquistou na sua profissão, nos seus bens materiais, na sua casa, no seu carro, nos seus investimentos, e ele naquele silêncio. Aí você vai falar da família que você veio, da tradição, e ele naquele silêncio. A hora que você cansar, porque tem uma hora que você cansa, não tem mais o que falar, e ele naquele silêncio. Você deu todas as suas referências, tudo que você sabia, todos os seus valores, você cansa, e ele naquele silêncio, olhando no fundo dos seus olhos. Aí ele vai falar assim para você: mas eu não perguntei nada disso. E repete a pergunta. O que nós vamos responder? O que sobrou para responder? Nada. Aí ele vai falar assim para a gente: bom, se você nem você sabe o que você é, volta e tenta descobrir. Qual seria a melhor resposta? Eu sou um ser humano. Quem você é? Eu sou um ser humano. Estou tentando ser humano. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Isso não tem nada a ver com valores materiais, posições sociais, que também são importantes, são, mas isso é fundamental, não é essencial. Isso é fundamental na nossa vida, na nossa materialidade. Todos nós precisamos dessas situações, mas isso é fundamental, não é essencial. Ele estava perguntando do essencial. Tudo isso te ajudou a ser uma pessoa melhor? Se sim, ótimo. Mas se não? E se não? Ele está perguntando da essência, não está perguntando do seu nome, não está perguntando da sua personalidade, está falando da sua individualidade, está falando exatamente de você como ser humano. Então a proposta da doutrina espírita é alimentar o ser humano que já existe em nós, que já existe, que está gritando dentro de nós para ser humano, e nós de alguma forma estamos guerreando, brigando, investindo ainda na personalidade, esquecendo da individualidade. Então essa paz que se falou hoje, que não dá para ter o mesmo amor, o mesmo carinho com pessoas que não têm a mesma afinidade? Sim, não dá. Porém, eu posso desejar bem para ela. Eu posso aceitá-las como elas são. Eu posso ser exatamente como elas são, porque elas são essencialmente um ser humano, como eu, que está aprendendo as mesmas lições, como eu, às vezes por caminhos diferentes. Qual é o problema?
Se todos nós estamos indo para a mesma direção. Se existem mais de 8 bilhões de caminhos, se todos estamos indo na mesma direção. Quais são os caminhos que são os melhores? Não existe caminho melhor, porque todos são caminhos, mas todos passam necessariamente pela paz. Todos passam necessariamente pela paz. E aí quando alguém me oferece, como fala no Evangelho, um tapa na cara, como se fala de forma figurada, metafórica, como que eu posso devolver isso? Talvez eu não consiga ainda fazer o bem. Talvez eu não consiga fazer o bem. Mas eu posso, pelo menos, não dar a face da violência, da agressividade, devolver o mal com o mal. Então, a proposta é ser pacífico. Mas o que faria um pacificador? Mahatma Gandhi, Índia, sendo colonizada pela Inglaterra. Ele estava caminhando, sozinho, numa calçada, e de repente vinha um soldado, no sentido oposto, que odiava Mahatma Gandhi. Odiava. Quando ele viu Mahatma Gandhi quietinho, andando, aquele passinho curtinho, ele era pequenininho, ele foi na direção de Mahatma Gandhi e começou a bater em Mahatma Gandhi. Usou de toda a sua violência, toda a sua agressividade, e ele caía e levantava. Caía e levantava. Apanhou. Acho que uma hora que ele não aguentava mais levantar, de tanto que ele tinha. Será que ele não estava sentindo dor? Pode ter certeza que sim. Será que ele não estava sentindo raiva? Pode ter certeza que sim. Era um ser humano ali. Era um ser humano. Chega uma hora que o soldado cansou de bater. Cansou de bater. E aí o soldado falou: quem que te ensinou a ser um covarde? Quem que te ensinou a não reagir? E aí ele olha o soldado estava com um crucifixo. Esse daí, que você carrega no seu peito. Foi ele que me ensinou a não pagar o mal com o mal. Olha, interessante, ele não era cristão. Mahatma Gandhi não era cristão, mas mostrou para o soldado quem que estava ensinando ele a ser pacífico, a devolver o mal com o bem. O soldado desmontou, chorou que nem criança, porque ele caiu na realidade, ele caiu em si, e ele percebeu que ele estava carregando dele, era um crucifixo de Jesus, e Jesus já tinha ensinado essa lição, que ele não tinha aprendido, mas que o hindu tinha aprendido, e mostrou para ele, sem devolver o mal com o mal, mas chamando ele na consciência dele. Quem me ensinou a ser um covarde é esse que você carrega no peito. O soldado virou um grande amigo depois daquilo. Chorou que nem criança, pediu perdão, depois se tornaram grandes amigos. É um pacificador. Existe vaga para pacificador, pessoal, se vocês ficarem à vontade, né? Preencha uma ficha, tá? Alguma coisa parecida com isso. Outra passagem de Gandhi, né? Sim. Ele conseguiu a independência da Índia, da França. O assessor dele falou: e agora? Como que nós vamos fazer para melhorar? Ele falou: começa por você. Então, a doutrina espírita nos ensina: começa por você. Não queira consertar o mundo. Não queira que as pessoas te tragam paz. Seja a paz. Seja aquilo que você busca. Você é um ser humano, você vai errar, você vai cair, faz parte. Isso faz parte do processo. Mas sempre se levante e entenda que a maior guerra está dentro de nós, não está fora de nós. E quando alguém nos mostrar a face da violência, que a gente possa, no mínimo, silenciar. Não de forma passiva, mas de forma pacífica. Uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado.